Esse vídeo aqui é para você, empreendedora, lucrar de verdade. Nesse vídeo eu vou te dar 7 passos para você precificar corretamente e parar de ter dúvidas em relação ao seu preço. Eu tenho certeza que se você aplicar o passo a passo que eu vou te trazer aqui, você vai conseguir realizar a precificação dos seus produtos, se você é confeiteira, se você é lojista, se você trabalha com serviço. Toda essa base que eu vou trazer aqui nesse vídeo serve para qualquer tipo de negócio. Esse vídeo não vai só te ajudar a ter um preço lucrativo, mas como também vai te ajudar a se sentir mais segura na hora de falar o seu preço para o seu cliente, para que você tenha certeza de quanto você está lucrando com aquele preço que você está passando para o seu cliente. E esse canal aqui não é para você que está buscando apenas um hobby, é para mulheres empreendedoras que querem construir um negócio sólido, que visam lucro, que sabem que é através do seu negócio que você vai conseguir realizar os seus planos, seus sonhos, porque você está construindo um negócio para poder ter resultado. Meu nome é Mai Bedford, falo de gestão financeira e negócios para mulheres empreendedoras. Aproveita para poder já se inscrever nesse canal, que eu trago aqui sempre conteúdo valiosos que vão agregar cada vez mais a sua empresa. A primeira coisa que você precisa entender dentro do seu negócio é para que serve o preço. O preço que você está cobrando para o seu cliente. Preço nada mais é do que um valor monetário que o seu cliente paga para poder receber um produto ou um serviço. Esse preço que você cobra no seu produto ou no seu serviço, ele precisa cobrir parte dos gastos que você tem dentro desse negócio e ainda te gerar lucro, porque quando você vende algo para alguém, você não está visando só cobrir os custos daquilo que você está vendendo, você está querendo obter um valor em cima que é o lucro, é o que vai te dar resultado dentro desse negócio, que vai fazer você prosperar, crescer e evoluir cada vez mais. Então, quando a gente vai realizar a precificação, a gente precisa pensar sempre nesses pontos. E para você poder calcular o seu preço, você precisa entender o que tem por trás do seu preço. Que gastos são esses que precisam estar dentro do seu preço? E o primeiro passo para você poder começar a construir o seu preço é você saber quais são as despesas envolvidas dentro desse negócio, que são aqueles gastos que você paga mensalmente aí dentro da sua empresa, independente de ter vendas ou não. Ou seja, é o aluguel que você paga, a conta de energia que você paga, a passagem que você paga para um funcionário. Você precisa ter claro quais são esses gastos que você tem, incluindo as retiradas que você faz do seu negócio. O valor que você retira mensalmente para poder pagar as suas contas pessoais, aquele valor ali que você se paga. E aqui, só para poder dar um exemplo, vamos supor que a gente está falando de uma empreendedora que trabalha sozinha e ela vê ali que ela tem R$ 5.000 de gastos mensais, incluindo as retiradas que ela faz dessa empresa. Eu vou colocar isso aqui como exemplo só para depois, quando eu for mostrar um exemplo prático para vocês conseguirem visualizar isso. E você precisa saber essa informação para você poder descobrir o segundo passo, que é o seu custo hora. Quando você vende um produto ou serviço, você também está vendendo o seu tempo. E quando você tem um negócio, você precisa saber qual é o custo dessa hora que você está vendendo. Por exemplo, quando eu trabalhava como confeiteira, eu sabia que para poder fazer um bolo, às vezes eu levava cerca de 8 horas, dependendo do acabamento daquele bolo. Eu começava a fazer na sexta-feira e terminava no domingo. Mas não significa que eu usava as 24 horas de cada dia. Não, eu calculava o tempo que eu levava para poder fazer todo o processo
somente naquele bolo, por exemplo. Para quê? Para poder eu colocar uma precificação justa que me gerasse lucro e retorno dentro desse negócio. E para poder chegar ao seu custo hora, você precisa saber quantas horas por mês essa empresa funciona. E o cálculo é muito simples. Você vai ver quantas horas ativas o seu negócio funciona por dia. Então, vamos supor aqui que funcione 8 horas por dia. E funcione 26 dias por mês. Você vai pegar e multiplicar 8 vezes 26, que aqui vai dar o total de 208 horas mensais. E para você descobrir esse custo hora, você vai pegar o total de despesas dividido pela quantidade de horas no mês. Então, se foi 208 horas, você vai dividir esse valor, que é as horas mensais, que vai dar o total de R$ 24,03. Se você dividir no 5.000 por 208, você vai ver que vai dar R$ 24,03. Quando você faz isso, você já sabe o valor da sua hora, mas aqui ainda não tem o lucro. Isso daqui é só para poder cobrir, a gente está rateando o preço para poder cobrir as despesas fixas desse negócio, o seu salário, que ainda não é o lucro da empresa, e a gente vai chegar nessa parte. E o terceiro passo para você poder realizar sua precificação é você avaliar o tempo. O tempo de execução que você leva para poder preparar um produto ou realizar um serviço. Se você é lojista, por exemplo, vai também incluir essa margem dentro da sua precificação. Inclusive, dentro da jornada da precificação lucrativa, a gente tem uma aula só para quem trabalha com produto, só para quem trabalha com revenda, só para quem trabalha com serviço, para poder precificar da forma mais correta o seu negócio. O quarto passo é que quando você faz a precificação, você também precisa considerar os custos variáveis dentro desse negócio, ou seja, colocar uma porcentagem, uma margem de 10% para esses custos, para poder cobrir eventuais imprevistos, que sempre vai acontecer. Às vezes é um erro no cálculo da taxa da maquininha de cartão, às vezes é um produto que caiu e quebrou e você precisa repor. Então, essa margem, ela precisa estar dentro da sua precificação. O quinto passo é um dos mais importantes dentro da precificação e que entra para alguns tipos de negócio, tanto para produto quanto serviço, que são os materiais que você utiliza. Você precisa calcular quais são os materiais, quais são os custos desses materiais que está ligado ao produto ou serviço que você está vendendo. Por exemplo, uma cabeleireira, ela usa a tinta, ela usa o shampoo, ela usa o condicionador, mas quantas vezes consegue utilizar aquele mesmo vidro de shampoo? Uma bisnaga de tinta por pessoa, todos esses custos precisam estar anotados. Uma confeiteira, uma padeira, quanto de farinha utiliza? Isso tem que estar bem claro em cada receita e por conta também do seu rendimento. Já algumas pessoas que trabalham como design, elas geralmente usam um pacote de assinatura, pagam assinaturas mensais de programas que elas utilizam para poder criar arte, realizar o desenvolvimento, e isso precisa já entrar lá nas despesas. Então, ela não tem esse custo direto com materiais. Mas tem o sexto ponto, que são brindes e embalagens. Quando você dá um brinde para esse cliente, esse valor ele está saindo do caixa da sua empresa. E não é porque você está dando um brinde que isso não vai entrar dentro da sua precificação. Você que está pagando essa conta de qualquer forma. E quando você realiza uma precificação, você pode sim deixar margem para esse brinde. As embalagens você precisa calcular, precisa estar incluso, porque às vezes você quer
dá uma embalagem muito mais sofisticada para o seu cliente, mas será que essa embalagem não está retirando parte do lucro da sua empresa? Então, tudo isso precisa ser analisado. E o sétimo passo é você saber o quanto você quer ter de lucro dentro desse negócio. Quando você realiza a sua precificação, você vai ver que vai ter produtos que vão te gerar mais lucros do que outros. Eu, por exemplo, estava atendendo uma cliente que ela atendia como manicure, que ela entregava tanta sofisticação, tanto cuidado na entrega dela, que ela viu que fazer a unha simples para ela era inviável, porque o valor da hora dela era muito mais alto. E se ela cobrasse 60, 70 reais na unha, aquilo dali não estava sendo viável para ela. Era uma margem de lucro muito baixa em que ela preferia oferecer outros tipos de unha. E como ela já estava nessa transição para podologia, ela começou a fazer novos clientes pelo preço já da podologia, que é um valor mais elevado, e eliminou esse tipo de serviço do catálogo dela. Ela estava visando ter mais lucro por menos tempo de serviço. Esses são os 7 passos, mas aqui vão 2 bônus para você. Uma coisa que você precisa analisar a experiência que você quer proporcionar para esse cliente. E além de você visualizar isso, você também precisa sempre analisar o tempo que você leva para poder preparar um produto ou realizar um serviço comparado ao preço que você vende. Porque muitas das vezes você pode levar um tempo muito maior para realizar um serviço muito barato que não está te gerando margem de lucro. E você precisa analisar quais produtos têm mais saídas dentro desse negócio e que te dão a maior margem de lucro. E sempre pensar de forma estratégica dentro do seu negócio. Agora, para você poder fazer essas contas aqui, eu vou te mostrar uma maneira muito mais fácil que a gente utiliza através da jornada da precificação lucrativa. E aqui a planilha que a gente utiliza dentro da jornada para poder mostrar esse exemplo que eu dei para vocês agora com os passo a passo para poder precificar o produto ou serviço de vocês. Aqui a gente tem uma simulação de gastos que essa empreendedora tem, como eu falei, que são as despesas dela, e também tá a quantidade de horas mensais que essa empreendedora trabalha. A gente também tem uma parte de analisar as despesas. O ideal sempre é que você tenha um lucro acima de 30% dentro do seu negócio, em cada produto ou serviço que você vende. Quando você está tendo uma margem de lucro para o caixa da sua empresa acima desse valor, significa que você está tendo resultado e que você também tem capacidade de reinvestir dentro desse negócio. Na segunda página da planilha, a gente lista todos os materiais. Como eu falei para vocês, é muito importante você saber quais são os materiais, o quanto você gasta em cada ingrediente, em cada produto que você utiliza, até mesmo nos seus serviços. E na última página, a gente realiza a precificação. E essa planilha aqui, gente, ela é toda automática. Então, ó, como vocês podem ver, você busca todo o material aqui, aí você coloca a quantidade e ela já calcula automaticamente para você. Aqui, por exemplo, vou colocar manteiga. Ó, ela já vai calculando tudo. A gente fez a simulação aqui da precificação de um bolo. A embalagem que precisa estar inclusa, sim, dentro do seu preço. O custo, caso você tenha um frete, esse frete é muito importante que, sempre que possível, ele esteja embutido dentro do valor do seu produto, pelo menos uma margem dele, para poder não ficar tão caro para o seu cliente, para ele poder ter a sensação que está pagando bem mais barato. E isso acontece constantemente com a gente quando a gente vai comprar em alguma loja, como Mercado Livre, Shopee, todas essas lojas assim. O custo hora que essa empreendedora leva
Então aqui, ó, já deu o total das horas da Ser Empreendedora, os custos variáveis que eu falei para vocês. E como essa planilha aqui é automática, você só precisa colocar as informações que ela calcula tudo para você. E aqui a gente chega, ó, o preço de venda desejado e aqui identifica quanto de lucro essa empreendedora vai ter, qual a margem de lucro que ela está tendo com esse produto que ela vende. Aqui quer fazer parte da jornada da precificação lucrativa, o link está aqui na descrição desse vídeo. E se esse vídeo te ajudou, clareou aí para você poder realizar sua precificação, então já deixa o seu like nesse vídeo se você viu que esse conteúdo é válido, te ajudou de alguma forma. E aproveita para poder deixar aqui embaixo qual o próximo conteúdo que você gostaria de assistir por aqui.